Oi, gente, tudo bem? Eu sou Cris Rosa, sou terapeuta holística e fiz um canal onde eu converso com vocês sobre as técnicas de uma terapeuta holística, as que eu trabalho, e também sobre espiritualidade. Então, hoje eu vou conversar com vocês e contar como foi meu primeiro contato com o espírito desencarnado, né? E como esse contato se dá até hoje, né? Através dos mestres de Reiki, através dos mestres de cartomancia, para que muitas pessoas se identifiquem comigo. Muita gente passa por esses encontros espirituais. Nós temos amigos espirituais, sim, assim como nós temos os físicos, e está tudo certo. Então, eu tinha apenas 2 aninhos e dormia no meio do meu pai e da minha mãe, numa madrugada. Eu ouvi alguém me chamar, Tiana, que é meu apelido lá em casa, e eu olhei para a cômoda da minha mãe, que estava à frente na cama, e estava ali a figura da tia Marina Rosa, irmã da minha mãe, as duas já desencarnadas, que sorriu para mim. Ela estava com um manto azul, né? Ou seja, ela se projetou de uma forma que quando eu fosse falar para minha mãe acreditasse, realmente ela foi enterrada com esse manto azul, muito serena, né? E muito calma, que era típico da família Rosa, da minha mãe. E nesse momento eu olhei, virei pro lado, abracei minha mãe, meu pai, não lembro bem, e dormi. E então ali começou, né, esse contato, desde muito cedo, eu tinha 2 anos. No outro dia eu tive que contar pra minha mãe o que tinha acontecido, e ela só acreditou porque eu falei que era a tia que tinha um manto azul, e ela mostrou a foto, uma única foto que tinha, e eu disse, confirmei sim, que era aquela tia, e que era a tia que a mãe fazia o curativo, porque a minha tia tinha câncer de peito, então a minha mãe que cuidava daquele curativo, né, porque criou uma escara onde ela, por ela ficar muito tempo deitada, e foi onde a minha mãe tomou realmente um choque, viu que realmente eu tinha visto a tia Marina, e acreditou no que eu tinha falado, que não era um surto psicótico, nem caso de esquizofrenia, não, uma criança com contato com a espiritualidade, com entes queridos que vêm visitar a gente que já desencarnaram, né? Então tá tudo certo. Muitas crianças falam sobre isso, né? Se atentem a isso, mamães e papais. Não precisa levar no psiquiatra, não. Então foi assim que começou, né? A minha história com mediunidade. Fui uma criança sempre muito agitada, sem limites, muito inquieta, não adiantava falar para eu não ir ou para eu não fazer, que eu sempre fazia, isso já faz parte, né, da vida de um médium. A agressividade, né, a rebeldia, né, então dei trabalho sim, né, uma criança muito roeira, né, não gostava de ficar dentro de casa, né, enfim, tive uma infância bem feliz, graças a Deus, junto com meus irmãos, com meus pais. Na adolescência as coisas se complicaram um pouco mais, porque na adolescência o espírito diz que veio, porque é que ele está ali, né, e o que ele veio fazer, qual é o tamanho da mediunidade dele. E eu comecei a me assustar mais, porque eu via vultos, eu ouvia vozes, né, quando alguma coisa ruim ia acontecer, as minhas mãos, como até hoje elas saíam muita água, né, e foi onde eu conheci a doutrina espírita. Graças a Deus, na minha adolescência, eu consegui organizar e entender o que acontecia comigo. E esses espíritos que me procuravam para conversar, para pedir ajuda, né, eles foram encaminhados quando eu fui para o centro espírita. Lá, a equipe de socorro que tem dentro dos centros espíritas trabalhavam aquele espírito sofredor, e ele sim ali era abordado, né, por equipes competentes que estão lá para fazer esse serviço, né, de tentar mostrar a luz para esses espíritos. E aí a coisa foi fluindo, eu consegui conviver com mais qualidade de vida, né? Mas se eu for falar tudo que eu passei aqui, a gente conversa o dia inteiro e não é esse o contexto. Então eu só queria falar que realmente na infância já se apresentou alguma coisa, né? Nitidamente, eu vi a minha tia, nitidamente, ela se apresentou porque a tecnologia que a espiritualidade tem, ela é mega top. Então ela se materializou bem como ela foi enterrada, até porque a minha mãe precisava acreditar no que eu estava falando para entender qual era a filha que ela tinha.
que ela sempre chamou de bruxa, né? Mas não é bruxa, não sou bruxa, não me considero bruxa. Mas também, se quiserem achar que eu sou, tá tudo certo. É alguma coisa que todo mundo tem, como eu já falei sobre o vídeo de mediunidade. Então, na adolescência, as coisas se complicaram um pouco mais, mas eu encontrei meu rumo, graças a Deus. Só que eu tinha uma pessoa que um dia me disse que eu ficaria louca se eu continuasse nesse caminho, e essa pessoa é meu pai, né? Só que hoje eu entendo, porque que várias vezes ele foi me buscar dentro dos centros espíritas e não queria que eu tomasse aquele caminho, né? Há pouco tempo ele me revelou que ele também via espíritas desde os 5 anos de idade, né? Então, só quem passa por isso sabe o tormento que isso se torna. Meu pai não queria que eu sofresse, talvez, tudo que ele sofreu, né? Ele tem esse contato com espíritos até hoje, com 82 anos, né? É claro que ele não tem a sabedoria que eu tenho de poder ler, né, Kardec, poder entender um pouco mais o que as coisas, como e por que as coisas acontecem, mas ele é um homem de muita fibra e muita coragem, então ele consegue conviver com isso. Então foi por isso que muitas vezes ele foi me buscar nos lugares que eu ia procurar um amigo espiritual para conversar, né? E eu tinha fascínio em conversar com espíritos. Graças a Deus isso acontece muito hoje também, através de sonhos, através da telepatia. Então o que eu quero falar para vocês é que não tenham medo, né? Não se calem, procurem. Muito tempo atrás, as informações não eram as que temos hoje. Então hoje é muito mais fácil, né? Então hoje você pode olhar um vídeo que te esclareça, tem muita gente boa conversando sobre espiritualidade, né? Eu tenho fortes referências e se alguém quiser conversar comigo, pode vir aqui na minha casa, a gente conversa sobre isso, né? Eu tenho certeza que vai sair muito leve daqui, entender o que é um processo mediúnico, que às vezes começa assim, lá na infância. Primeiro sinal, né, que é dado, ó, essa criança tem mediunidade, ela sente sim as presenças espirituais que estão o tempo todo do lado da gente, né? E se for boas ou ruins, ou positivo ou negativo, vai depender do estado de consciência da gente e do que a gente atrai, né? Então hoje a gente trabalha aí e tomei uma caminhada dentro da espiritualidade em trabalhar como reikiana e mestre em reiki, né? Que tem um aparato de seres de luz, ou seja, de espíritos que vêm aqui e trabalham conosco na cura. Também tem os mestres da cartomancia, que ajudam as pessoas a verem como é que está o seu presente, né? O que tem no futuro, se o universo assim permitir, será revelado. Então são técnicas muito simples e muito poderosas, é o que eu sou apaixonada, adoro trabalhar como terapeuta holística, né? Que tem um embasamento muito forte no cunho espiritual, sim, não religioso, mas espiritual, né? Então, desmanchemos aí todos os mistérios que envolvem a espiritualidade. Nós temos amigos espirituais, muita gente não vê com o olho físico, mas vê com a terceira visão, ou sente, né? E tá tudo certo, né? Nós temos essas percepções, nós somos capazes, sim, de nos conectar com outros seres, quem sabe até outros seres de outros planetas, né? De extraterrestres, também já passei por 2 experiências, né? Então, o meu recado é esse, gente, não tenham medo quando vocês sentirem ou verem alguma coisa, né? Agradeçam, porque esse espírito está procurando vocês, porque vocês são um canal e ele precisa de ajuda, né? Ele precisa, às vezes, entregar um recado, ele precisa, às vezes, de um acalento, ele precisa, às vezes, de uma prece. Eu sei que nós estamos vivendo momentos delicados, onde nós não temos uma igreja para ir, né? Tá tudo diferente, centros espíritas muitos fechados também, né? Mas a gente pode sim criar essa conexão com Deus dentro da casa da gente, né? A gente não precisa de religião, a gente precisa ser espiritualista. A gente tem que entender que se a gente veio para a Terra, é a única certeza que a gente vai partir dela desencarnando, que a alma veio de um lugar, passa por aqui, vai para outro, essa é a nossa função de entender o que a gente veio fazer aqui nesse intervalo, né? Nessa existência. É crescer e evoluir espiritualmente, emocionalmente, né? Mentalmente. A gente não veio para cá só para dormir, pagar conta e trabalhar, né? A gente tem sim uma função de crescer, né? De fazer com que a psicosfera da Terra mude, e isso só vai mudar quando a gente melhorar, né? Quando a gente entender que a gente está de passagem aqui, que a gente tem que ter uma vida mais plena,
né? Sair da terceira dimensão e ir para a quarta, né? E quem sabe por uma quinta, o mais rápido possível, né? Que são níveis de consciência, que a gente sabe que está aqui, que vai partir, que não estamos sozinhos no universo, né? Então, para mim é isso, a evolução, entender que a gente veio aqui aprender de todas as formas a evoluir, né? Então, eu queria muito ouvir vocês, se alguém tiver um recado e quiser me escrever, bota aí no comentário, né? E me conta como é que é a sua, como foi ou como é a sua comunicação com outros espíritos. Eu lembro de um trabalho que foi feito quando nós nos formamos no magistério lá no Rio Grande do Sul, no Instituto João Neves da Fontoura, em Cachoeira do Sul. Minha amiga Leandra, Tayane, Giana, a Graziella, nós fizemos um trabalho para fundamentos filosóficos e a gente tinha que levar uma música para ser trabalhada. E nesse dia a gente escolheu a música A Viagem do Roupa Nova, né, que foi uma música muito importante numa novela espírita que a Globo passou, uma das melhores novelas. Quem é que não lembra do Alexandre, né? Todo mundo tinha medo, até quem entende tinha medo daquele obsessor, né? Tinha Diná, tinha um elenco muito bom daquela novela. Para vocês terem ideia, a nossa aula foi dividida em 2 etapas, porque todas as pessoas, todos os alunos que estavam, a turma era grande, mais de 40 alunos, tinham uma experiência espiritual para contar, né? Então, cada um contou o que aconteceu, porque eu vi isso, porque eu senti aquilo. Então, cada um tinha um depoimento para falar. Então, não existe um ser nessa terra que não tenha passado por uma experiência espiritual, sentido, visto, percebido alguma coisa extrafísica, né? Então, tá tudo certo, como eu sempre falo, né? Nós temos essa faculdade mediúnica, psíquica, que é a mediunidade, né? Uns mais abertos, outros mais fechados, né? Então, deixa aí o seu comentário, me conta, eu vou adorar saber, né? Porque eu encaro com muita naturalidade, né? Eu tive medo na adolescência, né? Porque a gente não entendia bem o que estava acontecendo. Mas hoje eu não tenho mais medo, né? E se tu tem medo, vem aqui conversar comigo. A gente vai arrumar uma forma aí de te ajudar e fazer com que a clareza venha, que a gente entenda tudo isso, todos os processos mediúnicos e como que a gente vê esses seres, né? Eu fui levada há um tempo atrás, em 2013, acredito que 2013, eu fui levada para uma colônia do Paraná para passar por uma cirurgia. Eu tinha um problema de hérnia de disco na lombar e eu não conseguia tratar, porque eu tinha salão na época. Eu entrava na terça-feira pro salão e saía sábado. E eu lembro que eu e meu marido saímos para visitar essa colônia e lá levitei, né? E cheguei num departamento de cura, vamos falar assim. E cheguei procurando a minha mãe. E a minha mãe não estava lá, mas a tia Joana Rosa estava. E me recebeu com um abraço maravilhoso, que só os taurinos têm. E eu lembro que fizeram um tratamento na minha coluna, que era com cromoterapia. Muitos raios de luz na minha coluna, muito, muito. Depois disso eu passei para uma sala, eles fizeram uma injeção no meu braço com um aparelho verde, muito grande. E pediram para mim voltar para um lugar que eu ia todas as terças me tratar, né? E nisso eu voltei, eu acordei, eu lembro de tudo, né? A minha coluna, ela teve uma movimentação o dia inteiro, de que, mexeram nela. E ali eu me curei, graças a Deus. Eu tenho 5 desvios na coluna também, mas a minha hérnia de disco foi controlada, eu fui curada disso, e isso não me dá mais tantos problemas como já deram. Então, confiem que vocês têm amigos espirituais que vão estar sempre torcendo por vocês e fazendo bem, quem sabe levando vocês aí para uma coisa que você acha que é sonho, e você vai estar lá em cima, junto a pessoas especiais na vida de vocês, e se curando, seja de qual mal, né? É tudo lá em cima, gente, é tudo lá, aqui é provisório, né? Então é isso, cuidem das crianças, tá? Quando uma criança, seu filho, seu sobrinho, falar que viu alguém que já desencarnou, procurem dar atenção e cuidar do lado mediúnico dessa criança, porque é aí que começa. A adolescência também é muito importante. Estudem Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? Ali tá toda a revelação do que acontece lá em cima no universo. Foi um prazer conversar com vocês.
Eu espero que em outras oportunidades eu possa fazer mais vídeos contando sobre as minhas experiências, né? E, por favor, deixem aí o comentário que eu quero saber de vocês. Como é que foi seu contato com o espírito, tá? Com um amigo espiritual. Não tenham medo. Conta aí pra mim que eu vou adorar ler e a gente vai trocar uma ideia legal, tá? Tchau!